Tudo bem, pessoal? Gostaria, na conversa de hoje, de trabalhar com vocês algumas ferramentas para, quem sabe, trazer um equilíbrio na jornada de estudo de vocês, principalmente para aqueles que desejam prestar concurso público. Eu tenho percebido cada vez mais, principalmente pós-pandemia, que os estudantes, principalmente concurseiros, eles não têm conseguido gerenciar muito bem a questão do estudo com saúde mental. Não irei me aprofundar no aspecto técnico, nem sou da área, nem poderia fazer isso. Simplesmente trabalharei questões práticas do mundo real e ferramentas que têm relação com livros do cotidiano. Nada específico de neurociência, medicina, psicologia, psiquiatria, longe disso. Mas uma coisa é fato. Eu tenho percebido que o preço, o custo da saúde mental de uma parcela dos estudantes e concurseiros, eles têm passado do ponto. O custo-benefício não está valendo a pena. Inclusive, tive ciência recentemente de alguns recém-aprovados em alguns concursos de nível médio e superior que depois da posse foram fazer terapia, ajuda do profissional da área de saúde, tomando medicação, porque durante a jornada de estudo não conseguiu equilibrar muito bem a questão da ansiedade, angústia, pressão. Tenho certeza que é difícil. Da minha boca, vocês nunca irão me ouvir falar que é moleza, fantasiar, romantizar. Eu sei que é difícil, mas faz parte, é um processo natural. E o meu papel aqui nesse canal, o meu propósito é esse, é transmitir conhecimento com base em casos reais que deram sucesso, repetir o que deu certo e excluir o que não está dando certo. Inclusive, esse livro aqui, ele tem algumas frases que parecem óbvias, mas como o próprio autor desse livro diz, o problema é que aquilo que é óbvio, o bom senso, o senso comum, ele não tem sido mais aplicado e executado, por duas razões. Muitas vezes as pessoas, elas estão tão pilhadas, tão aceleradas, que elas sequer param para pensar no bom senso, no senso comum. E ainda que conheçam, não executam. Então vou falar com vocês duas ferramentas que eu considero muito produtivas para auxiliar num equilíbrio, num estudo de curto, médio e longo prazo de qualidade, principalmente para aqueles que desejam concurso público. E reforço, são ferramentas a mais que vão somar. Eu não sou daquele que existe uma metodologia, ferramenta, instrumento, recurso exclusivo, um método infalível. Eu sou a favor de que vocês testem as mais variadas fórmulas, os mais variados recursos e ferramentas para verificar o que melhor se adapta à realidade de vocês. E também acrescento, não menosprezem dicas, referências, ferramentas que a princípio parecem de pequeno impacto, não deixem de lado, porque muitas vezes é a soma de pequenas dicas, pequenas ferramentas, instrumentos que, somados na aplicação cotidiana, vão ter um resultado extremamente satisfatório. Pois bem, essa percepção para a conversa de hoje, ela surgiu de duas conversas. Semana passada eu conversei com uma ex-aluna, ela foi minha aluna no primeiro ano da graduação, já está formada, já passou no exame da ordem e eu percebi o seu semblante um pouco pesado, carregado, ela estava triste, evidentemente desanimada. E por coincidência, o assunto principal da conversa com essa ex-aluna foi o assunto da conversa desta semana com uma aluna do curso da graduação. E eu consegui identificar, talvez, a origem da problemática e vamos trabalhar então as ferramentas. Pois bem, em relação à ex-aluna, a razão do seu semblante abatido, caído, triste, é porque ela prestou um concurso de nível superior recentemente e o seu desempenho
ficou de acordo com as palavras dela, muito, mas muito abaixo do imaginado, desejado, almejado por ela. E isso teve um impacto de frustração, tristeza, e inclusive, esse é o ponto que eu quero abordar hoje. A ponto dela duvidar da própria capacidade de, um dia no futuro, ser aprovado em concurso público. Esse é o ponto principal da reflexão de hoje. Isso não pode acontecer. Eu sei que é difícil, eu sei que é algo que talvez possa parecer subjetivo, mas vocês que estudam tanto para a prova da OAB, para concurso público, em nenhum momento da jornada de vocês podem duvidar piamente, profundamente, da capacidade de vocês serem aprovados. E isso me chamou a atenção porque não foi só a ex-aluna, mas a aluna da graduação atual, aluna minha também. Ela disse a mesma coisa. O fundamento que gerou a dúvida nela é outro. Fato é que, em menos de uma semana, conversei com 2 pessoas e ambas manifestaram a dúvida de si mesma, de si própria. E isso não pode acontecer. Então, como que nós podemos tentar amenizar isso? O ideal é que este pensamento, esta dúvida, ela não apareça. Se aparecer, que ela seja refutada imediatamente ou num período curtíssimo de tempo. E quais são as ferramentas que eu vou sugerir? As ferramentas, elas decorrem de uma frase. Gostei bastante desse livro. Então quem quiser uma dica de livro para tentar aumentar o rendimento, não só nos estudos, mas na atividade profissional, esse livro, ele visa dar dicas, metodologias, ferramentas para que vocês aumentem o foco de vocês. E aqui o foco ele serve tanto para questões profissionais como educacionais. Estudo do dia a dia, estudo por uma língua, graduação, pós-graduação, etc. Ele tem uma frase aqui que parece simplória, mas para mim diz muita coisa. Abre aspas. A melhor maneira de se tornar mais produtivo é escolher o que você deseja alcançar antes de começar a trabalhar. Podemos também aplicar isso antes de começar a estudar. Então, meu objetivo é passar na prova da OAB. Meu objetivo é concurso público. Então, antes de iniciar o estudo de qualquer maneira, como bem observado pelo autor, para ser mais produtivo, você tem que ter clareza dos propósitos. Vamos dividir isso em 2 partes. Em relação ao concurso público, que é mais árduo, mais denso, mais complexo, e obviamente, se vale para o concurso público, que é algo mais denso, complexo, um estudo mais robusto, também vale para a prova da OAB. Primeiro ponto, concurseiro. Você deseja concurso público. Qual é a primeira clareza nesse propósito? É você achar, identificar, exteriorizar quais são as razões, os motivos, os fatores determinantes que levaram vocês a estudarem para concurso público. Façam uma lista, exteriorizem, documentem isso em algum lugar. Não basta tão somente estabilidade e remuneração. Isso por si só não é suficiente, porque ao longo da jornada do estudo para concurso, para a maioria esmagadora das pessoas, nós teremos reprovações, várias. E quando você começa a ter reprovações sucessivas, se o teu fator, o teu fundamento, a tua razão para prestar concurso público é somente estabilidade e remuneração, talvez isso não seja tão forte. Como que eu sei disso? Porque eu acompanho concurseiros há quase 2 décadas. Vou além. Ao enumerar essas razões, esses motivos, vocês podem ter razões objetivas, então estabilidade e remuneração, razões objetivas. Razões subjetivas. Então, às vezes, a pessoa quer provar para si mesma que ela é capaz. A pessoa, ela quer se desafiar.
A pessoa, ela sempre teve um sonho daquele cargo público, isso é subjetivo. Então, eu sempre quis ser magistrado, eu sempre quis ser defensor público, eu sempre quis ser policial federal. Enumere essas razões. Eu conheço, inclusive, essa aluna da conversa dessa semana, ela diz que desde sempre o sonho dela é trabalhar na Polícia Federal. Então, anota. Nós temos várias razões. Inclusive, o que eu costumo em conversas mais próximas, conversas mais reservadas, explicar para os estudantes, para os alunos, para os concurseiros. Eu recomendo vocês não manifestarem para todas as pessoas as razões de vocês. Porque pode ser que alguma dessas razões, que para vocês tenha grande relevância, seja fator de motivação, pode ser que ao exteriorizar essa razão para uma pessoa, essa pessoa mais desavisada, digamos assim, pode ser que ela ironize a sua razão. E você, na sua simplicidade, por vergonha ou por ingenuidade, acabe se sentindo desconfortável e aquela razão que você tinha, aquele motivo, ele desabe e você prejudique a tua própria motivação. Não se esqueçam, eu insisto nisso. O concurso público ele é uma jornada de médio e longo prazo. E nós não podemos menosprezar a somatória de pequenas ferramentas, pequenos recursos, pequenos instrumentos, pequenas motivações. Que, no somatório de tudo isso, o resultado final ele tende a ser muito bom. Pois bem, primeira abordagem, clareza das razões pelas quais vocês desejam prestar concurso público. Essa clareza, ou melhor, a identificação desses fatores, elas servirão de motivação ao longo da jornada quando vocês tiverem algumas reprovações. Só quem passa sabe o quanto é doído vocês se dedicarem, estudarem, empregarem esforço, disciplina, abdicar de alguns momentos de lazer, tempo com a família e tem aquela reprovação. Só quem passa sabe e é normal. A tristeza, a frustração, vou aprofundar sobre isso daqui a pouco. O que não pode é essa frustração, tristeza se prolongar. Tem que ser dias, acabou, vida que segue. Mas só quem passa sabe. E o que vai dar força para que a ressaca da reprovação ela seja curta, por períodos curtos? Clareza nos propósitos, clareza nos motivos que levaram vocês a se determinarem para prestar concurso público. Uma vez identificados esses fatores, vocês têm certeza que vocês querem prestar concurso público? Não tem dúvida disso? Maravilhoso! Então, a partir de agora, vocês vão incorporar que vocês vão estudar até serem aprovados. E o que vocês têm que ter? Eu posso estar falando algo que parece ser óbvio, mas eu prefiro pecar pela redundância do que pela omissão. A partir do momento que vocês adquiriram convicção de que vocês desejam o concurso público, principalmente aqueles cargos de ponta com remuneração mais elevada, a trajetória ela é de no mínimo médio prazo. Quando eu digo no mínimo médio prazo, estou falando no mínimo um ano, no mínimo. Estou sendo bem otimista em relação a esse prazo mínimo. E por que isso é importante? Porque, ora, se a trajetória ela é de médio e longo prazo, provavelmente terei reprovações, é óbvio que essas reprovações que fazem parte da regra, elas não podem jamais serem fatores impeditivos, paralisantes ou, como no caso da ex-aluna, um fator que gere dúvida em relação à sua capacidade de ser aprovado em concurso público. São coisas completamente distintas. Uma coisa é uma reprovação doída, ainda que você tenha tido um desempenho, nas palavras dessa ex-aluna, salvo engano, ela falou pífio. Faz parte, acontece, vida que segue. Pode ficar triste? Pode. Pode sentir uma frustração? Pode. Pode sentir chateação?
Pode. Vocês podem sentir o que vocês quiserem. O ponto é que vocês já têm que ter ciência prévia que isso ocorrerá, faz parte do processo, mas um resultado ruim não define vocês. E aqui não é frase de efeito, não é. Até porque estou na jornada há mais de 2 décadas. Se contabilizar o meu tempo como concurseiro com o tempo que eu acompanho concurseiros, são mais de 2 décadas. E o que é muito nítido? Que as pessoas que foram aprovadas, em sua maioria, elas nunca duvidaram da própria capacidade. Ficaram chateadas, ficaram magoadas, choraram muito, ficaram algumas vezes desanimadas, mas a ressaca, o luto passou e prosseguiram nos estudos. E por que eu quero bater nessa tecla? Que reprovação, ou antes mesmo de começar a estudar, duvidar de si mesmo, é horrível. Nós chamamos isso, então nós temos aqui também o fundamento científico, técnico. Essa dúvida de si próprio, ela vai deixar na mente de vocês o que esse autor chama de circuito aberto da memória. Vocês vão deixar um pensamento, um fantasminha vagando. O circuito aberto é um circuito não resolvido. E qual o problema disso? Que quando você pratica uma atividade com intenção, então seja trabalho, estudo, aprender uma nova língua, quanto mais foco, quanto mais concentração você tiver, maior o rendimento, melhor o aprendizado. Consequentemente, mais próximo está a alcançar o respectivo objetivo. Esse livro ele chama de espaço atencional. Todos nós temos uma medida, uma quantidade, um espaço atencional. Quanto mais eu consigo direcionar o meu espaço na sua totalidade, quanto melhor eu consigo direcionar esse espaço atencional para a atividade almejada, melhor o meu rendimento, melhor a minha produtividade. Qual é o problema? Que a todo momento nós temos alguns pensamentos que invadem esse espaço atencional e concorrem em paralelo com a atividade almejada em relação à dúvida. Esse é um concorrente, é um circuito mental aberto, não resolvido, terrível, porque você vai estar estudando e aquele pensamento, aquele fantasminha da dúvida em paralelo. E aí você não consegue ter a tua concentração no nível mais elevado. Em outras palavras, você não atinge o foco necessário para ter um estudo com alto rendimento. Isso é impeditivo da aprovação? Não, não é. Não é. Eu seria muito leviano. Seria injusto da minha parte falar que isso seria um impeditivo de aprovação. Mas é óbvio que é um fator que vai provavelmente procrastinar ou te colocar em desvantagem em relação àquela pessoa que consegue estudar com melhor rendimento. Então, se você pode, de antemão, não sei se chega a eliminar, não sei se essa clareza de propósito e esse pensamento, concurso é médio e longo prazo, o concurso ele é, abre aspas, o jogo da persistência. O tempo mostrou isso, 20 anos acompanhando aquela pessoa persistente, chata, disciplinada, que não desiste. Ela fala, vão ter que me engolir, de uma forma ou de outra eu vou ser aprovada. A pessoa é aprovada. Pode ser com 2, 3, 4, 5, 10 anos. E vou além, parênteses. Nossa, 10 anos estudando, pelo amor de Deus, pergunta para aquela pessoa que estudou 10 anos e foi aprovada se ela se arrependeu desses 10 anos de estudo. Não se arrepende. Lógico que não, óbvio que não. Retomando, o ideal é tentarmos eliminar esse fator dúvida de si próprio. Ao menos, se vocês não conseguem eliminar, saibam que esse pensamento ele vai tentar invadir a mente de vocês, mas vocês têm que refutá-los. Refutá-los de que forma? Que o concurso público, o êxito de vocês no concurso público, ele vai ocorrer no médio e longo prazo e é um processo natural. Quanto mais tempo estudando, quanto mais tempo mantendo o planejamento, a disciplina, seguindo a planilha de uma forma organizada, você vai subir degrau por degrau. Isso é estatístico. Nós acompanhamos isso no nosso dia a dia.
Eu tenho ciência de pessoas que numa prova de múltipla escolha de 100 questões, numa primeira simulação, num primeiro concurso público, acertou 27 questões. 27% da prova. Fica frustrado? Claro que fica. Fica chateado? Claro que fica. Mas ao longo do tempo foi evoluindo. Foi evoluindo, essa pessoa em particular evoluiu a doses homeopáticas? Sim, evoluiu a doses homeopáticas. De 27 para 30, de 30 para 33, de 30 para 33 para 35. Fato é que essa pessoa, ela foi aprovada. O que isso demonstra? Que o concurso público, ele é para ser pensado no médio e longo prazo. E reforço, todas as pessoas que foram determinadas, e é óbvio, eu tenho ciência disso, algumas pessoas precisarão de mais esforço, de uma determinação, não sei se tem como comparar isso, quantificar, mas de um esforço maior, uma dedicação mais acentuada. Eu sei disso. Eu sei que tem pessoas que têm mais limitações. Eu me enquadrava nesse rol. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha N limitações, eu tive essa vantagem de que eu pensava no médio e longo prazo. Eu não tinha colocado uma data limite para ser aprovado, porque eu estudava até passar. E sem ter ciência de que eu não estava deixando um circuito mental aberto, por sorte, graças a Deus eu dei essa sorte de, numa postura, eu não tinha esse conhecimento científico, mas que foi acertada. Então, como eu não tinha, digamos, pressa, uma data limite, não me colocava a pressão desnecessária, mas eu tinha dentro de mim a convicção, concurso público é até passar. Então, por mais que eu ficava, quando que será que vai ser? Meu Deus do céu, será que vai demorar? Será que vai ser logo? Mas eu não tinha dúvida dentro de mim em relação à capacidade. Não, capacidade todos têm. O que talvez nos diferencie, eu, você, vocês, é o grau de disciplina e determinação. Concurso público, ele é o jogo da persistência. Óbvio que, a depender do concurso público, existem metodologias que melhor se enquadram para um determinado concurso, para outro concurso público, talvez tenha que mudar a metodologia, a forma de abordagem na leitura, isso é outra história. Mas fato é que nunca duvidem da capacidade de vocês de serem aprovados. Se vocês já começarem a estudar no médio e longo prazo com esse pensamento, com essa dúvida, eu tenho convicção. Vocês estarão com uma enorme desvantagem em relação às pessoas que já resolvem isso desde o início. E mais uma vez, eu sei que não é fácil fazer isso. Seria muito inocente da minha parte pensar dessa forma. E então, tenham clareza de propósito. Eu recomendo. Para quem já está no meio do caminho, não tem problema. É só parar um dia, pegar um período do dia para reformular esses fatores e fortalecer a mente nesse aspecto. Agora, para quem está iniciando, antes de iniciar a jornada do estudo para concurso público, reflitam a respeito dessas clarezas dos respectivos propósitos. É importantíssimo. Pode parecer óbvio, mas eu tenho percebido que muitas pessoas não têm se atentado a isso. Então, finalizo esclarecendo, mais uma vez, é mais uma ferramenta. Pode ser que esta técnica, a utilização desse recurso, digamos, dessa tática, pode ser que para alguns não mude nada, mas tenho certeza que para outros fará diferença. Eu lembro muito bem que quando eu estudava, eu tinha essa, digamos, vantagem que eu não tinha essa preocupação com a dúvida. E nem a ansiedade de passar logo. Eu não ficava no desespero. Então eu já eliminava do meu espaço atencional 2 circuitos mentais em aberto. Ansiedade além do tolerável e a dúvida em relação à minha capacidade de ser aprovado. E é isso.
São essas reflexões que eu gostaria de fazer com vocês, fruto de 2 conversas. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com mais uma ferramenta para aumentar o grau, o rendimento do estudo de vocês. E o principal, óbvio que aumentar o rendimento, a produtividade, o foco é excelente, mas muito mais excelente é que vocês consigam achar um equilíbrio. Então, se vocês vão entrar numa trajetória de médio e longo prazo sem essa dúvida, ansiedade machucando vocês a todo momento, obviamente que essa trajetória ela vai ser menos dolorida. E é isso que eu espero de coração, com muita sinceridade. Eu desejo que vocês consigam equilibrar o estudo de vocês, que vocês tenham uma vida plena. Obviamente que vão ter que sacrificar alguns períodos que vocês poderiam ter a mais de lazer com a família, mas valerá a pena. Me preocupo demais. Hoje o meu foco ele está muito mais, a minha bússola, o meu sentimento, o propósito, ele está muito mais preocupado com a saúde mental, com a inteligência emocional, com um estudo equilibrado do que com a própria parte técnica do direito. E só por descargo de consciência. É óbvio que eu não deixaria a parte técnica de lado em nenhum momento. Mas eu tô consciente disso, estou convicto. O preço para muitas pessoas tem sido muito alto. Acaba não valendo a pena. Então vamos começar da forma correta e para quem talvez já esteja no meio do caminho, fazer esse pequeno ajuste. É isso, meus caros. Grande abraço. Fiquem com Deus.